Boa noite, Andressa. Tudo bem? Boa noite, professor. Tranquilo? Viu? Bem, Vou agora é 7h04. Vou esperar até umas 7h15 para ver se chegar mais gente ali. Se não for, a gente começa. Tá bom? então tá bom. Então, tranquilo. Beleza. Qualquer coisa eu tô aqui ouvindo, tá? Beleza. Tudo bom, Sérgio? Tranquilo? Tudo bom, professor? Está escutando Tranquilo. bem? Viu? Estou esperando um pouquinho, dá umas 7h10, 7h15, ver se chega mais gente, daí a gente começa. Fique tranquilo, tá? Está aí, professor. Deixa eu fazer uma pergunta para você aí. Ó. Diga. Nessas avaliações que tem, atividade de sala de aula, Tá. deixa eu abrir o extrato aqui. Aparece assim, acerto de nota ausente. Para mim, o que é isso, será? Ah, tá. Esse é o seguinte. Para quando vem um aluno que é matriculado depois, para mim não ter que fazer um acerto em todas as avaliações que foram feitas, tá? E eu fazer isso e a Cristian autorizar em todas elas, tal. Daí eu crio uma nova avaliação com o nome acerto de nota, tá? Daí é só para aquele aluno que veio posteriormente. Então o acerto de nota não tem nada a ver com os outros, sabe? Ah, entendi. Entendeu? É Então, como ausente tipo, é possível que venha alguém matriculado agora, no segundo bimestre, né? E daí eu não vou mexer em todas as avaliações. Eu crio uma nova e passo os trabalhos, ele faz e eu dou uma avaliação só. Entende? Tranquilo, entendi então. É que eu achei que não tinha feito essa prova, essa avaliação. Não, só não, isso. não. Esse é só um ajuste. Eu tento escrever lá acerto de nota meio que para passar a ideia, mas a situação realmente é essa, tá? Tranquilo então. Obrigado, professor. Por nada, que é isso.
Oi, profe, boa noite. Oi, tudo bom? Tudo tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Estou me preparando para começar aqui. Joinha. Vamos lá. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, então? Bom, vejam lá. Continuando aqui, a apresentação normal, tem meus dados para contato. Bom, eventualmente, o que precisarem, estou à disposição, já sabem disso, falo todas as aulas, né? E a gente tem que continuar falando de obrigações. Então, na aula passada, a gente falou de pagamento, cumprimento, coisas regulares, que é o que a gente espera que realmente aconteça com a obrigação, tá? E a gente já está, assim, numa esfera bem tranquila do nosso conteúdo, já está tudo bem encaminhado. Eu acredito que vai ter aula aí, provavelmente, eu não sei quantas aulas nós temos ainda, né? Mas vai ter aula que eu vou destinar exclusivamente para fazer... Oi? Vai ter aula que eu vou destinar exclusivamente para a gente fazer alguma atividade, porque nós temos um volume bastante grande de pontos para serem somados, tá? Então, eu tenho uma atividade hoje que eu passo para vocês, mas isso não vai ser suficiente, a gente vai ter que fazer mais algumas coisas. E o conteúdo já está bem tranquilo, a gente já falou do pagamento, e agora nós vamos falar das consequências do não pagamento, tá, pessoal? Com o que nós pretendemos fazer? Analisar o que é o inadimplemento, né? E o que isso acontece. Aqui, vejam, pelo direito, pelo normal, pelo dever ser, nós dizemos que o inadimplemento é uma figura anômala ao direito das obrigações. Porque o normal é que a pessoa assuma a obrigação pensando em cumpri-la, tá? Agora, isso é o direito e a ciência do dever ser, deve ser assim. Não necessariamente é, pessoal. Não necessariamente é dessa forma com que as coisas acontecem. Infelizmente, a gente tem muita situação, muita coisa que acontece no direito, e a gente tem que regulamentar justamente por isso, porque as pessoas não procedem exatamente da forma com que ela deveria proceder. Então, o inadimplemento é uma situação anômala, é uma coisa que não é bem-vinda, que não é esperada, mas ela tem que ser prevista. Tá? Tem várias formas, várias modalidades de inadimplemento, e de diferenciar de inadimplemento absoluto de relativo e compreender as suas consequências. Ou seja, quando uma pessoa não cumpre a obrigação, o que eu posso fazer com isso? Nós sabemos que se nós estamos estudando para sermos operadores do direito, né, pessoal, cabe muito aos operadores do direito ir atrás, exigir o cumprimento de obrigações que deveriam ser cumpridas e não foram, tá? Então, isso é boa parte do campo de atuação dos advogados, né? Muitos conflitos de interesse, muitos conflitos surgem justamente desta situação. E a maior parte da função do advogado está atuar em conflitos. Feliz daquele advogado que consegue trabalhar sem atuar em conflito, pessoal, que é aquele sujeito que consegue dar consultoria, que fazer outro tipo de atividade, que não necessariamente está no meio de um conflito de interesses, mas normalmente ele está. Tá? Ou o juiz está no centro de um conflito de interesses, ou um promotor está, então todos estão praticamente no meio de conflitos. E o inadimplemento é uma das causas disso. Tá? Então, bem objetivamente, né, a aula de hoje, assim, eu confesso para os senhores que é uma aula assim, bastante simples, tá, pessoal? Não tem coisas muito diferentes assim para serem tratadas, e a gente consegue falar, tratar com certa tranquilidade de tudo que a gente está falando. Então, eu falo de inadimplemento hoje. Na aula que vem, a próxima aula, a gente vai falar de perdas e danos, né, que é quando aquilo não pode ser cumprido, e a gente converte aquilo em uma outra coisa, que seria uma indenização substitutiva. Tá? Então, perdas e danos a gente fala na aula que vem. Mas aspectos gerais e a definição, né, que nós vamos ter aí de implemento, né, com maior propriedade, como nós podemos definir inadimplemento, né,
como a não realização da prestação debitória, sem que, entretanto, tenha verificado qualquer das causas extintivas típicas da relação obrigacional. Ou seja, o sujeito não cumpriu com o seu débito, não cumpriu com a sua obrigação, sem que nada justificasse isso. Então, não se extinguiu, não houve nada de diferente na relação que justificasse a inexistência da obrigação. Simplesmente não houve o cumprimento, eu não paguei, eu não entreguei. Este é o meu débito. Tá? Segundo Rosa Neri, pessoal, outra definição que nós podemos ter de inadimplemento é o não cumprimento voluntário ou involuntário dos deveres de prestar por aquele que estava adstrito a fazê-lo. Então, eu tinha que prestar alguma coisa, eu tinha que entregar alguma coisa. Tá? Então, se o sujeito vende um carro e não entrega o carro, ele está sendo inadimplente, porque ele não cumpriu a obrigação que ele tinha de fazer. Assim como aquele que não pagou a importância em dinheiro, aquele que não entregou o bem em espécie da forma como deveria fazer, não cumpriu a sua obrigação. Tá? Então, isso é uma coisa assim que nós chamamos de inadimplência, inadimplemento, muito comum, e infelizmente é uma coisa assim que vai nos dar muito trabalho. Quem é operador do direito sabe que isso vai acontecer e que isso infelizmente, vai conviver falando disso, tá, pessoal? Vejam lá, né? O 389, pessoal, do Código Civil de 2002, nos coloca bem claramente: não cumprida a obrigação, o devedor, por perdas e danos, ou melhor, né, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários do advogado. Ou seja, vai pagar tudo aquilo que for necessário para restabelecer o status quo ante. Então, quando eu dou causa, quando eu não cumpro a minha obrigação e eu do motivo, eu gero a necessidade de que aquela parte credora entre com o processo, faça alguma coisa para que a minha obrigação seja cumprida, eu tenho que pagar o valor correspondente àquilo, devidamente corrigido, mais tudo que o sujeito tiver que gastar com relação a isso, tá? Daí nós vamos ter obrigações negativas, pelo inadimplemento responde todos os bens do devedor, tá? E assim, uma série de peculiaridades que a gente vai falar no decorrer da aula, tá, pessoal? Mas o que eu quero colocar para vocês? Que o nosso conteúdo está no 389 a 393, praticamente, pessoal. Quando a gente vai falar de inadimplemento, a gente fala disso que está mencionado no Código Civil. Bom, modalidades, pessoal. Inadimplemento, coisa simples. Quando eu falo inadimplemento, quer dizer, o sujeito não pagou, o sujeito está em débito, o sujeito assumiu uma obrigação e esta obrigação não foi cumprida. Quanto à causa, nós podemos daí, como todos os institutos do direito, nós podemos pegar esse negócio e ir lá e desmembrar ele. Tá? Para quê? Por que a gente analisa? Por que a gente divide em modalidades, em classificações? Para ter visões diferentes sobre aquela mesma coisa, ter enfoques diferentes sobre aquele mesmo instituto. Então, com relação à causa do inadimplemento, eu digo que ele pode ser não imputável ao devedor. Quando trata-se de inadimplemento, não culposo, por um caso fortuito, alguma coisa aconteceu, né? E o devedor não responde contratualmente por aquilo que ele tinha assumido. Então, a gente sabe que a regra geral do nosso Código Civil é a da responsabilidade subjetiva. E vai existir responsabilidade objetiva somente quando a lei assim prevê. O que é responsabilidade objetiva, pessoal? Independente da existência de culpa. E a regra é a subjetiva, tem que existir culpa. Então, para responder pelo inadimplemento, o devedor tem que ter culpa no não cumprimento da obrigação. Quando não é imputável ao devedor, pessoal, quando é um caso fortuito, quando é uma coisa que não poderia ser prevista, não é justo que eu exija dele que eu diga que ele é devedor, tá? Então, imagine, eu tenho que entregar alguma coisa
vai lá e acontece uma situação e eu fico impedido de cumprir, de fazer o que eu estava falando. Então, muito próximo daquilo que nós tínhamos falado nas aulas passadas, né? A pandemia pode ser a justificativa para alguém entrar em débito em alguma coisa? Muito possivelmente sim, a gente sabe que está acontecendo isso e vai ser justificável. Então, é um inadimplemento não imputável ao devedor, por quê? Porque ele tem uma justificativa, ele não fez por algum motivo, tá? Eu vou poder dizer que existe um inadimplemento imputável ao devedor quando é fácil, pessoal, quando eu consigo ver facilmente que o sujeito é o devedor, que cabe a ele fazer aquele negócio, por culpa dele, o negócio não saiu. Tá? Então, este seria a situação onde nós estamos falando no inadimplemento imputável, ou que eu posso responsabilizar diretamente o devedor, tá? E vamos ser mais assim, praticamente é o que a gente mais trabalha, pessoal, né? A maior parte das vezes a gente diz, olha, você assumiu a obrigação e não cumpriu, e na maioria das vezes o sujeito não tem uma justificativa muito boa para que isso não tenha sido cumprido, ok? O que mais, pessoal, nós podemos colocar? Lógico que vamos continuar com a nossa classificação, tá? Vamos lá. Quanto aos efeitos, pessoal, tem algumas coisas que vão surtir mais efeitos que outras. Então, eu vou poder chamar de inadimplemento absoluto ou, então, inadimplemento relativo. O inadimplemento absoluto, pessoal, essa é uma classificação que a gente vai levar à frente, que a gente fala bastante sobre ela, porque o inadimplemento absoluto é o sujeito não cumpriu com a obrigação e aquela obrigação, automaticamente, pessoal, ela fica impossibilitada de ser cumprida. Tá? Então, ou ele entrega, então, o inadimplemento absoluto, ele não cumpriu e ele não vai fazer, ele não tem como fazer mais aquilo. Tá? Veja a definição que nós temos. O definitivo é aquele em que a prestação realizável ao tempo da constituição da obrigação tornou-se impossível. Impossibilidade tanto pode ser por aspecto jurídico ou por aspecto fático. Ou seja, eu tinha que entregar uma coisa e a coisa não existe mais. Tá? Eu tinha que entregar um carro e o carro não existe mais. Tá? Então, por algum motivo, aquilo torna-se impraticável. Tá? Não tem como eu fazer aquele negócio de forma tardia. Tá? E o inadimplemento relativo, ele se diferencia do absoluto, por quê? Porque não foi cumprido aquilo no prazo estipulado. Mas pode ser feito de forma tardia, posteriormente, quando não foi feito no prazo, mas pode ser feito depois. É o caso da mora, pessoal, é o caso do atraso no pagamento. Então, estas situações, nós falamos que a mora, que o atraso, vai caracterizar o quê? Inadimplemento relativo. Inadimplemento absoluto é quando, mesmo que o sujeito queira, posteriormente, ele não consegue cumprir, porque o objeto já se perdeu, não faz mais sentido fazer aquilo. Tá? Vamos pegar assim, exemplos esdrúxulos para a gente entender. Imagine uma festa de casamento. Né? Se na festa do casamento os noivos não pagam o buffet na data correta, o que acontece? Eles estão inadimplentes. Tá? Pode pagar depois? Pode. De repente o cara foi lá, acreditou neles e prestou o serviço. Tá? Mas isso é um inadimplemento relativo. Agora, tá tudo certo, cumpriram com a parte deles, estão esperando na festa, bonitinho, chega lá, o buffet não vai, pessoal. Tem como o buffet fazer a entrega disso posterior à data do casamento? Não tem, porque não tem conserto. Além de não ter conserto, vai acarretar uma série de outros danos, além daquele dano elementar, né? Mas esse é um exemplo claro, pessoal, de um inadimplemento absoluto. Se tinha contratado algo para utilizar na festa, passou a festa, não adianta mais fazer aquilo. Tá? Porque, uma questão fática, aquilo nunca mais vai cumprir o objetivo para o qual a obrigação se destinava. Então, inadimplemento absoluto é aquele que não foi cumprido e que não pode mais ser cumprido, não tem como ser observada aquela obrigação, nem com atraso, nem com indenização, ela não pode ser resolvida da forma comum mais. Agora, o inadimplemento relativo é aquele que
apenas, você ainda espera que ele seja cumprido, ele está apenas fora do seu prazo, tá? Não está dentro do prazo ajustado, ele está posterior, não está no local correto, não está da forma correta, né? Então, o sujeito tem que pagar em determinado local, ele vai lá e paga outro. Então, tem um erro que pode ser corrigido, tá ok? É disso que nós estamos falando. Caracteriza a inadimplemento o descumprimento da obrigação, né? Aqui, pessoal, está faltando explicar que eu estou falando de inadimplemento relativo, tá? Nós dividimos, né? Mas, então, aqui eu vou dizer descumprimento da obrigação. Tratando-se de um inadimplemento relativo, eu tenho a possibilidade de cumpri-lo tardiamente, né? Se eu não tenho a possibilidade de cumpri-lo tardiamente, ainda é inadimplemento, mas é inadimplemento absoluto. É aquele que não tem um ponto de vista. Não é aquela situação em se o sujeito aceitar o pagamento, não existe mais obrigação, né? No caso do inadimplemento absoluto, não existe essa possibilidade. Tudo bem? Então, descumprimento, e eu tenho que ver se existe a possibilidade de cumprimento posterior ou não. Duas características simples, né? Duas coisas bem elementares. Daí, pessoal, nós temos outros elementos que vão se tornando cada vez mais comuns ao se tratar de inadimplemento. Então, mora do devedor. Tá? Ocorre quando esse deixa de cumprir a prestação no prazo, local, forma estipulado, sendo que a prestação continua sendo possível e de interesse do credor. Então, eu vendi um negócio, o cara tinha que me pagar dia 10. Dá dia 10 do outro mês. Puxa vida, o cara já pegou o bem que ele comprou de mim, já está usando. O mais interessante é que ele vende, pague com uma multa, que corrige o valor, que faça alguma coisa, ou que talvez nem faça nada disso, mas que ele venha e me pague, que ele me pague aquilo que ele me deve. Então, nesse caso, nós estamos falando apenas de mora, pessoal, mora do devedor. O devedor assumiu uma obrigação e aquela obrigação não está sendo cumprida, tá? É importante deixar bem claro, pessoal, que o descumprimento fortuito, portanto, não é considerado mora. Vamos pegar o exemplo, pessoal. Vamos colocar aqui que nós vivemos no direito, e o direito é calçado em um critério de previsibilidade. Então, tanto processo como direito, a gente faz o ajuste hoje pensando em uma série de condições, né? Tentando prever como que vai acontecer a sequência, qual vai ser a naturalidade das coisas, qual vai ser a valorização dos bens, a possibilidade de utilização dos bens. E existem duas coisas que tiram, pelo menos duas coisas que nós vamos dizer assim, uma classificação simples, que tira as coisas desse poder de previsibilidade. Vamos dizer, força maior e caso fortuito. Tá? Força maior é quando veio uma força maior, normalmente é algo ligado à natureza, né? Aconteceu uma força maior e impossibilitou que aquilo acontecesse, tá? Ou gerou um prejuízo, ou fez alguma coisa. Força maior. Algo que, uma força superior com a qual eu não tenho como me opor. Normalmente a gente associa força maior a fenômenos da natureza. É o caso da enchente, é o caso do raio, é o caso do vendaval, é o caso do maremoto, né? É o caso da pandemia, né? Então, é um caso, assim, uma força maior. E o caso fortuito é uma coisa, assim, que por mais que eu pudesse de alguma forma, me precaver daquilo, ele é fortuito. Eu não tinha razões para me precaver daquilo, não era previsível. Então, a força maior, ela, além de não ser previsível, ela não existe como eu me opor a ela. E quando eu falo de caso fortuito, pessoal, é diferente. Talvez até se eu soubesse que aquilo ia acontecer, eu conseguiria me precaver, eu conseguiria me defender daquela situação. Mas o fato de ele ser fortuito por natureza, ele é totalmente incerto. Então, eu não tenho nenhum elemento que me dê qualquer pista ou qualquer previsibilidade do fato. Não sendo previsível, eu não posso exigir uma conduta diversa. Tá? Então, os dois casos, força maior, eu não consigo me opor. E o caso fortuito, eu não consigo prever a situação. Nessas duas coisas, eu tenho como
não existe culpa. Aconteceu por quê? Porque foi um caso fortuito ou porque for força maior. Nestas duas situações, nós vamos dizer que não existe mora, não existe um devedor com relação a isso. Por quê? Porque existe uma justificativa para a obrigação não ter sido cumprida da forma com que ela foi estipulada. Voltando àquela que eu comecei a falar para vocês. Quando você vai fixar um contrato, pessoal, a regra básica do contrato é que ele seja equilibrado e que isso seja previsível. Aconteceu algo no contrato que ele desequilibrou-se? Desequilibrou-se. Isso não era previsível na época que o contrato foi firmado? Então, é um caso fortuito. É um caso fortuito, justifica-se que o contrato seja revisto. Tá? Então, aconteceu um caso fortuito, pessoal, o sujeito não cumpriu porque aconteceu algo que era absolutamente imprevisível. Nesta situação, eu não posso considerar que o sujeito está em mora. É o caso que nós mencionamos na aula passada. Pessoal, tem gente que não está, que entrou com ação no shopping pelo período que o shopping ficou, para não pagar as cotas condominiais, no período que o shopping estava fechado. Qual que é a justificativa? Aconteceu algo que não era previsível, não estou tendo renda, tá? O elementar. Então, o direito civil trabalha sobre esses aspectos. Então, para que exista a mora do devedor, tem que existir culpa do devedor para que isso tenha acontecido. Se aconteceu algo que não era previsível, se aconteceu algo com o qual ele não conseguiria se opor, não existe mora. Tá? São características da mora, pessoal. O que vai ser? Primeiro, o não cumprimento da prestação devida. Não cumpriu? Está em mora. Mas para que eu caracterizar isso, tem que ter uma chance daquilo ser cumprido posteriormente. Se não pode mais ser cumprido, daí não é mora. Daí não é inadimplemento relativo. Mora é uma espécie de inadimplemento relativo. Quando a obrigação não pode mais ser cumprida de forma tardia, nós não estamos falando de mora, nós estamos falando de inadimplemento absoluto. Tranquilo? E, obviamente, culpa do devedor. Então, para que eu fale, está em mora, está em atraso o cumprimento da obrigação. Primeiro, tinha obrigação, a obrigação não foi cumprida. Segundo, aquilo ainda pode ser cumprido. Se não puder mais, é inadimplemento absoluto. Terceiro, só falo em mora se existe culpa. Se o sujeito tem uma obrigação, mas ele, por algum motivo, alheio à sua vontade, alheio ao seu poder, ele não conseguiu cumprir aquilo, nós estamos falando do quê? Estamos falando de inexistência de culpa. Inexistência de culpa não é uma questão previsível. Por conta disso, a gente justifica tranquilamente o não cumprimento da obrigação. É justo que isso aconteça. Tudo bem? Qualquer coisa, pessoal, podem conversar, podem falar. Eu acho, assim, particularmente, que falar de direito civil desta forma, desses institutos básicos, assim, é algo, assim, bastante simples, né, pessoal? Não é algo complexo, é fácil de você visualizar esses conceitos, até porque a gente convive com esse tipo de coisa, tá? Então, obrigações, assim, é um tema bem tranquilo, tá? Eu acho que do direito civil, uma das partes mais fáceis de todas é falar do direito das obrigações. É mais fácil de falar de negócios, é mais fácil do que falar de coisas. Bem mais fácil do que falar de sucessões. Tá? Então, contratos, existem algumas peculiaridades. Tá? Então, com certeza. Diga. Uma pergunta, que nesse caso, taxa condominial, que ficou sem pagar e tudo mais, você teria que fazer uma petição inicial nas pequenas causas? Veja, o juizado especial civil, né, ele tem para pessoas físicas, teoricamente, né, que podem ser autores, tem e dentro do teto dos 40 salários mínimos, se for justiça estadual. Se for justiça federal, lá existe o juizado especial federal, que são ações até 60 salários mínimos, normalmente questão de ordem previdenciária. Mas, qual que é a questão? Discutiu-se no começo dos juizados especiais, né? Antes dos juizados especiais, existia o juizado de pequenas causas. Ainda vou encontrar pessoas falando do juizado de pequenas causas. Era a lei anterior a 9.099, que é a lei do juizado especial atual. Quando foi criado, pessoal,
discutia-se se os condomínios tinham legitimidade para entrar com ação perante o juizado especial. Por quê? Porque o condomínio ele cria uma pessoa jurídica, né, que é registrado, tem todo um registro dele, e daí dizia-se que eles não poderiam. Mas eles são entes despersonalizados e existe a legitimidade deles, sim, isso foi pacificado logo na sequência. Então, o condomínio, por mais que seja uma pessoa jurídica, tem legitimidade para procuração no juizado especial. É normal isso, tá? E desde que a ação seja até 40 salários mínimos. Normalmente né, pessoal? Mas existem condomínios onde os valores chegam a ser muito mais altos, dependendo da natureza do condomínio, também, uma série de situações. Mas normalmente é lá assim, Guilherme. Tá? Tranquilo? Ok, obrigado. Isso. Vejam lá. Então, aqui, definição de mora do devedor. Pode existir mora do credor? Pode. Como seria isso? Né? Primeiro, pessoal, nós temos que pensar que devedor é aquele que tem que cumprir uma obrigação. Tá? Então, eu comprei um carro. Quem tem que cumprir uma obrigação? Eu e a loja. Cada um tem a sua obrigação. A minha obrigação é pagar e a obrigação deles é me entregar o carro. Se eu não pago, eu sou devedor. Se eles não me entregam o carro no prazo estipulado, eles são devedores. Neste caso, ninguém está em mora na condição do credor. A mora do credor seriam aquelas atitudes que o credor toma e que dificultam que a obrigação seja cumprida. Tá? A mora do credor, pessoal, seria colocar numa situação de onde ele não sei onde ele está, seria o caso dele não aceitar o pagamento. Então, mora do credor é quando o credor pratica algum ato, faz alguma coisa que dificulta que a obrigação seja cumprida. Tá? É aquele caso assim da ex-mulher que faz de tudo para não receber o alimento para ir lá e pedir a prisão do ex-marido. Tá? Existe isso, pessoal? Existe. Eu não assisto tanta novela, pessoal. Eu aprendo essas loucuras no fórum mesmo, sabe? Então, existe isso? Existe. Tá? Então, mora do credor são atitudes do que o credor toma e que dificultam que a obrigação seja cumprida. Tanto o credor tem interesse que a obrigação seja cumprida para receber o que é dele, assim como o devedor também tem interesse, porque ele quer cumprir de uma vez e ser livre da obrigação. Tá? Então, é possível falar em mora do credor? Sim. Normalmente, quem entra em mora é o devedor. O sujeito que tem que pagar, que tem que entregar e que não faz. Mas, às vezes, o sujeito quer fazer e não consegue fazer. Por quê? Porque aquele sujeito o qual deveria receber a prestação causa algum empecilho. Tá? Vamos pegar o exemplo aqui. O credor não está em seu domicílio na data acertada para o pagamento, algo que o credor, acreditando que o pagamento não seja, e não faz. Tá? Então, o sujeito não está em casa, o sujeito viaja. Então, são moras do credor. São situações assim que geram atraso no prazo do cumprimento da obrigação, mas que nós não podemos atribuir esta causa de prazo elastecido, essa demora, ao devedor, e sim por conta da atitude tomada pelo credor. Existe isso? Existe bastante, pessoal. Existe muita confusão, por isso que a gente tem ação, por exemplo, de prestação de contas, por isso que nós temos a modalidade de prestação de contas extrajudicial, que pode ser feito no banco direto. Tá? Então, existe muito com relação a isso. Às vezes você não sabe a quem pagar, também é outra justificativa. Tá? Então, existem muitas situações relacionadas a essas que no dia a dia a gente encontra. Tá? Vou dizer para vocês, o direito é uma coisa assim fantástica você trabalhar com ele, porque por mais que você trabalhe durante anos, é muito comum que chegue alguém na sua frente, lhe conte uma história e você fique pensando assim, para que lado eu corro, né? O que eu vou fazer, o que eu tenho, o que dá para ser feito, né? A princípio, assim, sempre surgem diversas ideias, mas você não tem a ideia de pronto, muitas vezes, de como que vai resolver aquilo, tá? E a mora do credor é uma situação que existe, tá? Vai fazer o quê? Vai fazer uma ação de depósito, vai fazer uma ação de prestação de contas, uma ação assim, para tentar resolver. Entrou ali purgação da mora, pessoal, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais
explicitamente lá na frente. Na verdade, não deveria estar, era o tema que eu tinha que tratar, e está lá no slide para frente. Tá? Pressupostos da mora. Então, o que eu pressuponho que existe, né, para que exista mora, pessoal, para que exista atraso efetivamente? 5 coisas. Primeiro, tem que ter dívida. Se não tem dívida, líquida e vencido, não tem mora. Dá para dizer que o sujeito está em atraso se o valor não foi liquidado, pessoal? Então, eu ganhei uma ação, tá? E o juiz disse assim que ele tem que me indenizar o que eu gastei. Beleza? Enquanto não acaba aquele procedimento onde vai se calcular exatamente o valor que eu gastei, ou seja, enquanto não acabar o procedimento de liquidação desse valor, o sujeito não está em mora. Por quê? Porque não tem como ele cumprir aquilo que não sabe o quanto é. Então, tem que ser uma dívida positiva, algo que ele tenha que fazer, tem que ter um valor certo, tá? Tem que ser líquido e tem que ter passado o prazo de exigência. Se não tiver essas 3 coisas, ela não é exigível. Eu não posso dizer que uma dívida que não está vencida é exigível. Eu não posso dizer que uma dívida que, por mais que vencida, não se tenha o valor exato, é exigível. E aquilo que ele tem que fazer, aquilo que ele deve deixar de fazer, a prova é o contrário, né? Nós falamos nisso na aula passada, pessoal. Então, tem que ser uma dívida positiva, algo que tem que ser prestado. Segunda situação, solvência do devedor. Se o devedor é insolvente, pessoal, eu não falo em mora, né? Vocês têm ideia do que é falência, pessoal? Não? Vamos lá. A falência é um instituto próprio do direito empresarial, nasceu lá no direito comercial, que é tido como um favor da lei aos comerciantes, né? Ou hoje aos empresários. Ou seja, quando o empresário tem mais dívida do que patrimônio, existem outras situações que vão caracterizar a falência também. Mas, popularmente, quando a gente está falando em falência, a gente está falando assim, a empresa tem um patrimônio de 1.000 e deve 2.000. Então, o que aconteceu com ela? Ela está no estado de insolvência. Quando você é empresário, existe um favor da lei que faz assim, pega todo o seu patrimônio, vende e rateia o valor do que deu entre os seus credores, faz uma regrinha de 3, lá cada um recebe proporcionalmente, terminou o processo de falência, o sujeito acabou a obrigação. Quando o sujeito é insolvente e é empresa, faz falência. Quando o sujeito é insolvente e é pessoa física, existe procedimento da mesma forma, a insolvência civil? Existe, só que não chega a lugar nenhum e normalmente não justifica a situação. Então, seria a mesma coisa de uma falência a insolvência do devedor. Então, se o devedor não tem patrimônio para cumprir com as suas obrigações, nós dizemos que ele é insolvente. Se ele já é insolvente, pessoal, não faz sentido eu falar em mora, porque ele não vai cumprir mesmo, né? Se ele é insolvente, eu posso pedir para que todas as obrigações vençam antecipadamente e vamos discutir dentro de um processo de insolvência civil. Normalmente não vale a pena, não se justifica. Eu não conheço nenhum processo de insolvência civil, pessoal, que eu tenha atuado, porque normalmente não paga os custos, tá? Mas existe a possibilidade de fazer uma espécie de procedimento falimentar da própria pessoa física. Mas de modo que eu digo para vocês, para eu possa falar em mora, inadimplemento relativo, tem que existir dívida, né? Tem que existir a dívida positiva, líquida e vencida. E o devedor tem que ser solvente. Se ele for insolvente, não faz sentido eu falar em mora, tá? Tem que ter oferta real, né, que regula a prestação devida pelo devedor, tem que ter esta situação. Voltem lembrando que nós estamos falando do quê? Mora do credor. Tem que ter, em algum momento, o devedor tem que ter oferecido o pagamento, né, e a recusa em receber disso tem que ter sido injustificada. Então, nós estamos falando do quê? Mora do credor. Tem que existir a dívida? Tem. O devedor tem que ser solvente, ou seja, ele tem que ter condições de pagar. Se ele não tem condições de pagar, não faz sentido nenhum nós falamos de mora. Oferta real, ele tem que ter tomado em algum momento a atitude de ir lá e buscar o cumprimento da obrigação. Se ele não tomou essa atitude, ele não pode falar que a culpa é do credor e não dele.
tá? E quando existe a recusa, tem que ser justificado. Ah, não foi encontrado, não aceitou, não quis. Então, tem esta situação. Acontecendo estas coisas, eu posso constituir o credor em mora, ou seja, eu posso, olha, eu tive aqui, não consegui, junto testemunha, junto prova, faço uma notificação, né? Que daí eu constituo o credor em mora para quê? Para pelo menos demonstrar que o devedor tinha boa fé ao buscar o cumprimento da sua obrigação. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Acho que estou voltando. Eu acho que eu repeti um slide aqui, né, pessoal? Bem, com certeza foi isso que aconteceu. Tem que corrigir essa sequência. Purgação da mora, pessoal. Outra coisa, né? Estava lá no cantinho do slide e veio aqui para frente. Purgar a mora é estancar seus efeitos, tá? Então, purgar a mora é fazer o pagamento daquilo que está em mora. Então, basicamente, quando nós estamos diante de um inadimplemento relativo, ou seja, que caracteriza-se simplesmente pelo atraso do cumprimento da obrigação, o ideal é que essa obrigação seja cumprida de alguma forma, que busque o meio correto, a forma, e que dê a cada um o que é seu. Então, isso seria cumprir. Então, a purgação da mora é um mecanismo que a gente utiliza para fazer com que a mora deixe de surtir efeito, que vá lá e pague aquilo que é devido. Então, na verdade, é uma reparação, né? Vem a ser um ato espontâneo do contratante moroso, ou seja, o devedor, aquele sujeito que deveria cumprir e não cumpriu, ele vem espontaneamente e busca resolver a obrigação, né? Evitando todos os efeitos, evitando processos judiciais, evitando uma série de situações, ele vai lá e purga a mora. Purgar a mora é pagar aquilo que está em atraso, tá? Mas, profe, uma pergunta. Daí paga só o principal ou já paga com juros e multa? Não paga só o principal, paga com juros e multa, tá? Vamos dizer duas coisas. A regra é que seja feita a purgação da mora, tá? Que o sujeito pague e busque cumprir a obrigação que ele tinha. Essa é a regra geral, tá? Cumpriu, o contrato segue adiante. A gente tem uma regra em direito contratual, pessoal, que é assim, o contrato tem que ser aproveitado o máximo possível. Isso é a matéria de sequência de vocês, tá? Mas as coisas são todas entrelaçadas, tá? Então, aqui eu vou dizer para você, eu vou tentar, como regra geral, purgar a mora, tá? Se eu não tiver como fazer isso, daí tudo bem, a exceção é não aceitar a purgação da mora. No entanto, pessoal, vejam uma jurisprudência que eu tenho colocado aqui, que vem bem de encontro a isso que se perguntou, Guilherme. Purgação da mora, impossibilidade. Por quê? Tem que pagar a integralidade da dívida, tá? Como demonstrado lá. Então, tem que ser integral, e eu só considero integral o pagamento se tiver corrigido, acrescido de juros da forma que for estipulado, tá? Então, não é uma coisa assim, você tem um contrato, prevê uma multa, a multa tem que ser paga, então eu não posso falar em purgar a mora pagando aquilo que eu deveria pagar na data do vencimento. Então, eu vou ter que pagar aquilo e mais todos os reflexos decorrentes da mora. Senão, eu não me desobrigo. Tudo bem? Mas a regra é que, sim, seja aceita a purgação da mora e que o contrato seja resolvido, que a obrigação seja cumprida. Tudo bem? Aqui é um exemplo de alienação fiduciária. Veja esse julgado. É muito comum, pessoal, essas ações de financiamento de veículo, né? O sujeito tem dificuldade para pagar, e quando está vencendo a segunda, ele vai lá e paga mais uma, e daqui a pouco ele não está mais com uma só, ele está com duas, ele está com 3 em atraso, ele está pagando e tal, e toda aquela situação. Daí o que os caras da financeira fazem? A financeira entra com o processo de busca e apreensão. Por quê? Porque eles têm o veículo que é vendido, que ele é alienado, aquilo que fala a alienação fiduciária, né? Alienação fiduciária em garantia. O que é isso, pessoal? Vamos desmistificar as palavras. Alienação é venda, fiduciária em garantia. Fidúcia é confiança, garantia, né? É uma venda feita
com garantia na confiança, na fidúcia, no fio do bigode. Então, eu vendo para você um bem com base na alienação fiduciária. Então, eu vendi, alienação, garantia é o próprio bem, e com base no fio do bigode, que é a fidúcia, eu entrego o bem para você. Tá? É esse o termo que a gente fala, alienação fiduciária como garantia. Neste caso, o cara não está pagando, eu vou lá e, como o bem é a própria garantia e é meu, eu faço uma busca e apreensão, vou lá e pego aquele bem. É muito comum nesses processos, pessoal, o que você pode fazer com uma defesa? Pegar o valor da dívida, né, ir lá e depositar em juízo. Olha, estou purgando a mora. Tá? Ou nem em juízo você vai lá no advogado da financeira e pergunta, quanto que é, doutor? Ah, é tanto, você vai lá, faz o pagamento, eles já liberam o bem, já faz o acordo, com isso resolve facilmente. Eu já tive vários processos dessa forma. O que você faz? Você purga a mora, porque outra coisa você não tem. Como é que vai justificar que você não pagou 3 meses, 4 meses do contrato de financiamento? Você vai perder o bem. Então, uma coisa que se faz com bastante regularidade. Veja, nesta jurisprudência, o juiz não aceitou a purgação da mora porque o valor depositado não compreendia tudo que estava em atraso. E se não está tudo reunido ali, não se aceita. O que mais eu posso dizer com relação a isso? Tem um aspecto complicado, pessoal, que os caras, na hora que vai fazer isso, nesses contratos de financiamento, e daí existe a busca e apreensão, é que todas as despesas possíveis e imagináveis são lançadas dentro do processo. Daí o cara paga custos, ele vai juntar despesa que ele teve com depositário, com não sei o quê, com estacionamento, com isso, com guincho para pegar o carro, não sei o quê, e daí mais não sei quanto que ele pagou para não sei quem fazer isso. Então, assim, o sujeito deve 15 mil do financiamento, e mais as custas do processo já vai para uns 19, e mais tudo que o cara inventa que ele gastou, ele vai pagar 25. E paga se quiser, se não quiser, vai o bem a leilão, paga as custas do processo, o advogado do banco recebe a parte dele e o banco recebe uma ninharia do que ficou e a obrigação continua, tá? Então, muito complicado esses processos, pessoal, assim, tem que ter uma visão clara de como acontece, porque quem se formar, abrir uma portinha, começar a advogar, vai ser visitado logo na primeira, segunda semana por alguém numa situação dessa. E tem que ter noção clara do que pode ser feito. Não pode ser feito muita coisa. Tá? E pode purgar a mora? Pode, se estiver dentro do prazo hábil. Tá? E, normalmente, purgar a mora é um valor consideravelmente alto, que esse sujeito, na maioria das vezes, não tem condição de fazer isso. Tá ok? Só exemplificando um pouco daquilo que acontece na prática, tá, pessoal? Então, vamos continuando lá. Violação positiva do contrato. Espera aí, é possível violar o contrato positivamente? Sim, violação positiva do contrato, pessoal, essa inadimplência positiva do contrato é fazer, mas não fazer do jeito certo, tá? É fazer, mas não fazer a coisa assim do jeito que você espera, tá? Então, é a mal execução, é uma coisa assim, que, trazendo danos, alguma coisa que vai precisar ser consertado, que contradiz com a resolução da obrigação, né? Eu confesso para vocês, eu já me liguei, não vou dizer com qual, né? Quem conhece a cidade vai saber, imobiliária da cidade, né? E eu cheguei ao ponto de querer pintar a sala comercial que eu tinha alocado durante 10 anos, né? De preto para entregar, para poder dizer, tá, a pintura tá nova. Claro que eu não ia ganhar, ia ser uma encheção de saco, mas era só porque eu estava com vontade de matar aqueles caras, né? Então, vamos imaginar, tem um contrato de locação. O contrato de locação diz que eu tenho que entregar o imóvel da mesma condição que ele estava no momento que eu peguei. E quando eu pego, os caras vão lá e fazem uma vistoria e dizem assim, ó, a pintura está nova, foi pintada para entregar para você. Beleza? Beleza. Quando eu vou entregar o negócio, eles vão lá e fazem uma vistoria, não está legal. Por quê? Porque a pintura não está legal. Você vai lá e faz uma pintura, a pintura não está legal, mas eu pintei inteiro, não está legal. O cara vai, olha lá, e não sei o quê. Essa determinada imobiliária da cidade, ela é dona de um grupo de empresas, assim, e dentro desse grupo de empresas tem uma empresa que presta serviço de pintura. Tá? E enquanto você não concorda de pagar para eles fazerem a pintura, que deles repassam para a empresa que é do grupo deles, eles nunca dizem que a vistoria está legal. Então, por esse motivo que eu digo, eu já tive vontade de pintar de preto só para ver eles pintar depois de novo. Tá? Mas, se eu pintasse de preto, pessoal, o que seria? Seria um
em uma violação positiva do contrato. O contrato dizia que eu tinha que pintar a sala para entregar, eu pintei, mas não pintei do jeito que era esperado. Então, é óbvio, pessoal, que eu também consigo entrar em inadimplência, eu também consigo deixar de cumprir uma obrigação contratual por meio de uma atitude positiva, tá? Então, a violação positiva do contrato nada mais é do que fazer algo que é contrário àquilo que se espera, do resultado esperado. É possível você descrever uma conduta e o sujeito, ao praticar aquela conduta, chegar a um resultado completamente diferente. E é disso que a gente está falando. O cara prevê que eu tenho que pintar a sala, que é branca, é branco. Tá? E não de uma forma diferente. Tudo bem? Elementos da violação positiva do contrato. Tá? Para que eu possa verificar a violação positiva do contrato, eu tenho que ter realizado a prestação. Então, tem que ter sido cumprido aquilo, tem que ter sido feito aquilo. Se não foi feito, não existe violação positiva. Tem que ter um defeito. Né? Aquele negócio foi feito, mas tem alguma coisa que não está legal. Não preencheu os requisitos da forma com que devia, não foi feito certo, não foi da cor certa, tá? Não está hábil, não é funcional, né? Desvalorizou em vez de valorizar, tem algum defeito. E o mais importante, o credor, aquele sujeito que quer receber aquela prestação, não ficou satisfeito. Não é interesse dele, ele não quer daquele jeito, ele quer do jeito que foi ajustado, ele quer da forma diferente. Então, violação positiva do contrato é quando eu, por meio de uma ação, violo a obrigação que eu tinha assumido. Então, eu me comprometo em fazer uma coisa, eu vou lá e faço aquela coisa de um jeito que deixa o outro cara insatisfeito, tá? E é disso que a gente fala. Tranquilo, pessoal? Entendemos isso? Diga, Guilherme. E não seria abuso de um direito? Veja, né? Para eu falar que é abuso de um direito, eu estou dizendo assim que é o meu direito fazer aquilo, tá? Nesse caso, não, porque não é meu direito pintar a sala de preto. Imagine assim, ou eu fazer um troço errado, tá? Então, posso ir nesse raciocínio? Sim. Mas, Guilherme, eu percebo em você, assim, bem claramente, a cabeça de um penalista funcionando. Porque quando você fala abuso de um direito, você está falando lá na esfera do direito penal, praticamente, né? E aqui não, eu estou dizendo assim, eu tenho uma obrigação que tem que ser cumprida de uma forma. O sujeito vai lá e cumpre aquela obrigação de uma forma diferente. Quando ele cumpre a obrigação de uma forma diferente, ele está exercendo o direito dele, ele está abusando do direito dele? Não necessariamente, tá? Então, eu digo assim, é realmente defeito no cumprimento e não abuso de direito. Eu não tenho direito de fazer a coisa diferente do que foi ajustado, entende? Então, eu tenho muita dificuldade em aceitar a ideia de abuso do direito. Mas no caso do dono daquela imobiliária, que ele abusa no sentido de que te obriga a usar a empresa dele, né? Quando você entrega em umas condições muito parecidas, né? Veja, aí, mas é que daí, quando eu contei toda essa história, eu estava pensando em violação positiva, era o que eu ia praticar de vontade de matar o cara, que era pintar a sala de preto por dentro. Tranquilo? Então, este era o meu exemplo de violação positiva do contrato. O que existe aqui, na verdade, é um cartel. Se você olhar no site da imobiliária lá, você vai achar que existe ali uma meia dúzia de empresas, né? E daqui a pouco você vê que quem presta serviço para pintar e as salas que são locadas, os imóveis que são locados pelaquela imobiliária, é só aquela empresa que é propriedade deles. E quando você loca, você vê que os caras só aceitam se você contratar o que presta serviço para eles. E tem uns historiadores treinados para achar assim, pelo em casca de ovo, sabe? Então, isso existe, né? Isso é uma coisa assim, mas eu acho que é muito mais coisa voltada a PROCON, é muito mais, assim, algo bem complexo mesmo, só para uns caras influentes na cidade, ninguém mexe com eles, sabe? Mas eu não vejo neste aspecto, assim, na verdade, eles também não estão abusando do direito deles, porque eles estão, na verdade, desvirtuando o negócio. O deles não se caracteriza nem como violação positiva de contrato, nem com abuso de direito. Eles estão, assim, desrespeitando mesmo. É uma coisa, eles não têm direito de fazer isso. Eles fazem porque eles aproveitam da situação. Mas isso é muito comum.
principalmente numa cidade, não sei se é o caso de vocês, né, na nossa instituição, assim, você tem muita gente de fora morando aqui, procurando imóvel locado e tal, mas o que a gente vê aí na comunidade acadêmica é que o pessoal tem muita dificuldade para alocar coisa aqui dentro da cidade por conta desse tipo de coisa, então é difícil, o povo pede garantia, não quer saber de estudante, né, o estudante tem aquela má fama horrível, então tem muito problema relacionado a isso aqui na nossa cidade, envolvendo as imobiliárias, de modo geral, tudo de modo geral. Tranquilo? Beleza, moçada? Veja, Sim. é tudo muito tranquilo, é tudo muito simples. Como eu disse para vocês, direitos e obrigações é uma coisa que a gente aprende a conviver enquanto pessoa comum, né? Então, não são coisas muito diferentes que são tratadas aqui. Então, praticamente, o tema que eu tenho para vocês é esse, e eu tenho reparação, assim, continuamos falando aí das perdas e danos na sequência, tá, pessoal? Mas é um tema pontual, né? Alguém pode me cobrar assim, puxa, mas o nosso tema é diferente. Se eu fosse um tema diferente, eu ia para a sala de aula, eu ia fazer uma atividade, eu ia trazer questões, ia trazer alguns julgados, algumas coisas diferentes para vocês fazerem, coisas que nós já estamos fazendo e que vocês levam para casa, ficam com isso em casa para fazer. Então, eu não tenho aquela preocupação com o tempo de duração da aula, até porque tem pouca participação, é diferente da sala, né? E eu tenho preocupação, sim, com o conteúdo que a gente tem que vencer, que a gente tem que atender dele. Então, e com relação ao conteúdo, eu estou bastante satisfeito, tá? Então, para a aula de hoje, de matéria, pessoal, é isso. Eu me coloco absolutamente à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, tá? E, além disso, pessoal, eu tenho aqui algumas questões que vocês têm o prazo até amanhã para me entregar, tá? Que são relacionadas a esta temática exatamente que a gente está falando. São 10 questões objetivas. Peço para que façam isso assim tranquilamente, pessoal. Não precisa se juntar todo mundo, resolver as questões tudo junto, nem todo mundo tira 10. Vocês têm, nesse bimestre, se não me engano, uma bagatela de 3.500 pontos de atividade de sala. Então, eu tenho que fazer esse tipo de atividade e tenho que passar isso para vocês. Essa atividade são 10 questões que vão valer 500 pontos. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, professor. Basicamente é isso, pessoal. Fiquem à vontade, estou à disposição de vocês, mas estão dispensados também, tá? Por conta das aulas serem assim, tem pouca participação e a gente acabou correndo, a gente não perdeu a aula, né, pessoal? Então tá tudo muito tranquilo. Tudo bem? Tudo bem. Tem horário para entregar, professor? Não. Eu vou fazer a conferência disso depois da manhã. Então, você tem hoje e amanhã inteiro para fazer isso. Ok, então.